que vamos chegando com o vídeo de sexta no ar, galera. Quero mandar aquele forte abraço, mas para você que não me conhece e não conhece o canal, eu sou o Radamés do canal Contos e Relatos Assombrosos. Se inscreva no canal e ative o sininho, para você não perder as notificações dos nossos vídeos. Assista até o final dos vídeos se você gostar, já vem com o seu dedão deixando o seu like, o seu joinha, compartilhe com seus amigos e não deixe de comentar no final do vídeo. E aquele forte abraço, tia aqui do Gaúcho. Galera, esse vídeo foi me enviado pelo nosso inscrito Romualdo, lá do interior da Bahia, e ele enviou um vídeo. Até eu coloquei o nome errado da cidade, eu mencionei, é Alcobaça, tá? E eu, se eu não me engano, eu mencionei errado no relato, mas corrigindo, é Alcobaça, tá, pessoal? E ele conta o que ele passa e o que ele descobre, o mistério do seu patrão. Fique agora com esse relato, algo sinistro e aterrorizante. Contos e relatos no ar! Olá, boa noite. Me chamo Romualdo da Luz e o que eu venho aqui relatar hoje foi um fato ocorrido que aconteceu comigo no interior da Bahia, em Alcobaça. Algo que eu passei e até hoje eu jamais esqueço. É inesquecível quando passamos por uma situação que marca na nossa vida e aquilo ficou marcado em minha memória. Uma situação tenebrosa e terrível, aonde as lembranças até hoje são guardadas com muito medo e temor. Nessa época, eu estava noivo, estava prestes a casar, eu estava com 28 anos. Nessa época, somente eu trabalhava. A minha noiva, futura esposa, cuidava mais dos afazeres da casa. E o tempo passa voando. Me lembro bem que nós morávamos em outra cidade da Bahia, quando nós nos mudamos para essa outra cidade. Lá começamos do zero, mas os valores dos aluguéis eram mais baixos. E conseguimos uma pequena casa de um dormitório, sala, cozinha e banheiro, pelo preço da metade onde morávamos. Até aí estava tudo ótimo e excelente. Mas nós sabemos muito bem que quando partimos para uma outra cidade, recomeçamos do zero. Mas para nós não era um problema algum. Força de vontade nós tínhamos. Como eu tinha bastante experiência com obras e reparos, logo pensei em anunciar os meus serviços na região, naquele bairro onde morávamos. No primeiro mês, não deu nada. Como tínhamos guardado uma reserva do trabalho onde eu saí, foi o que nos sustentou durante 1 mês e 15 dias, pois aquelas reservas já estavam chegando ao final. Mas, em uma quarta-feira, eu fui fazer compras em uma padaria. E ali, esperando no balcão, quando eu vejo um rapaz, magro, alto, com uma boa fisionomia, mas de uma aparência estranha. E ele conversava com o dono do local do estabelecimento e eu vi, é muito feio nós escutarmos a conversa dos outros, mas quando eu escutei que ele estava procurando ou se tinha indicações para uma pessoa fazer o jardim da sua casa e estava procurando com urgência, que precisava cortar grama e fazer alguns reparos em podagem. Então logo me prontifiquei, pedi licença e me apresentei. Como o dono da padaria já me conhecia, pois eu já tinha oferecido os meus serviços se ele precisasse ou conhecesse alguém, então foi uma coisa que chamou a outra. Então o próprio dono da padaria me apresentou para esse rapaz com o nome de Giovanni. Giovanni, então logo me perguntou aonde eu morava. Eu nem precisei falar muita coisa, pois o próprio dono do estabelecimento, da padaria, deu todas as indicações. Então conversamos ali, mais ou menos, ele me explicou o que precisava e me pediu para ir no outro dia bem cedo em sua casa, me passando o endereço, e que ficava bem distante dali, bem distante.
Depois que o Giovanni foi embora, fiquei conversando com o dono da padaria e ele me comentou desse rapaz, que dificilmente ele vinha para a cidade, ele morava bem mais para o interior, a 10 quilômetros ali, e que morava isolado, pois só vinha na cidade para comprar mantimentos para sua casa de 2 em 2 meses. E olha lá, fiquei ali mais uns 10 minutos, me despedi e agradeci muito ao dono da padaria e me fui embora. Muito feliz para casa, contei para minha esposa. Logo naquele dia fui deitar cedo, pois tinha que me acordar no outro dia 6 da manhã e ir até o local que ficava bem distante. E assim feito. No outro dia saí cedo de casa, chegando no local às 8h30 da manhã. Hoje o homem já estava de pé sentado numa varanda. O local era grande, a casa dele era muito grande. Eu fiquei pensando como é que uma pessoa sozinha moraria ali. Então logo me recebeu e foi me mostrando o que precisava fazer. Ele era uma pessoa muito centrada. Parecia ter em torno de uns 40 anos, nessa média. A casa por dentro, ele me mostrou, era gigantesca, casa de 2 pisos. Tinha 4 cômodos, 3 banheiros, sala de estar. Olha, era muito bonito, tudo muito caprichado. O que me chamou a atenção eram quadros antigos e grandes. Perguntei para ele quem seriam, eram familiares. Ele disse que eram familiares distantes dele, mas eu não entrei muito em detalhe para que não estragasse. Uma coisa é o trabalho e a outra é a intimidade, então não fiz muitas perguntas. Logo ele foi me mostrando o local e logo me fez uma proposta. Se eu gostasse e ele gostasse do meu serviço, ele poderia trabalhar ali fixo, pois não tinha jardineiro. E o jardineiro ele tinha um jardineiro, mas tinha ido embora. Mas não me deu muitos detalhes e eu também não perguntei por que o outro jardineiro tinha ido embora. Mas fiquei pensando como que poderia um homem novo não ter família e viver naquela imensidão. Mas cada um com a sua vida. Logo ele me apresentou os afazeres e eu fui ao serviço. Trabalhei com tanta gana naquele dia, com tanta gana que estava de trabalhar. Logo chegando às 5 horas da tarde, ele me chamou para que eu tomasse banho, tomasse café e poderia ir embora. Então logo achei estranho, porque nunca ninguém nos lugares que eu trabalhei me ofereciam isso. Mas logo tomei o banho, tinha um banheiro só para os empregados. Lá também trabalhava 2 senhoras, beirava em torno de uns 60 e poucos anos, que cuidavam da casa, a limpeza da casa e faziam o almoço, o café, enfim. Muito queridas senhoras, ficaram muito contentes quando me viram, mas também muito sérias. E eram fechadas, mas estava tudo tranquilo. Eu estava sendo contratado para fazer a minha parte. Então naquele mês, durante o primeiro mês, foi uma beleza. Já no segundo mês, foi que eu vi algo que me deixou de cabelo em pé e que até hoje eu nunca esqueci. Estava numa quinta-feira, por volta das 4:45 da tarde, nunca vou me esquecer. Estava se armando o tempo para bater água. Ia bater água e já estava ventando um pouco forte. E eu estava fazendo uma reforma em um pequeno galpãozinho onde se guardava as ferramentas e eu tinha que fechar uma parte do telhado. Então aquele dia eu saí de lá, era 7 horas da noite. E eu tinha que ir na cidade ainda comprar alguns mantimentos para levar para casa. Eu tinha uma pequena pochete onde ali eu guardava meu dinheiro. Era uma bolsa pequena. Ali eu guardava os meus trocados. E eu saí daquele dia ali, 7 horas da noite, correndo para ir para a cidade, para não pegar chuvarada. Quando eu estou no meio do caminho, eu me lembro, cadê a bolsa com dinheiro? Eu tinha deixado lá na salinha, perto da onde eu tomava banho, tinha um armáriozinho, e eu tive que voltar, pois eu não podia chegar em casa sem as compras. Minha esposa estava esperando para fazer a janta. Então logo eu voltei correndo, com a mão na cabeça. Fui chegar a quase 8:30 da noite. Quase 8:30 da noite. Mas o engraçado é que quando eu chego na porteira, logo eu entro e vejo as luzes
todas apagadas. Eu disse, ué, será que seu Giovanni saiu? Então eu dou umas batidas na porta e nada. Chamo pro seu Giovanni. Eu abro o trinco e logo eu entro. Vejo tudo apagado lá embaixo e nada. Então eu vou até a areazinha, aonde ali ficava o armário, próximo aonde eu tomava banho, e peguei minha pochete com dinheiro. Quando eu tô voltando, eu escuto uns barulhos bem estranhos no piso de cima, como se tivesse alguém caído no chão, gemendo. Então eu chamo novamente por nome de seu Giovanni, se estava tudo bem, tinha acontecido alguma coisa, e subo. Vou subindo as escadas. Naquele momento, o mais importante era ajudar o meu patrão, se ele tivesse se machucado alguma coisa. E quando eu vou subindo, é aquele barulho mais forte, como se estivesse debatendo no chão, na parede. Foi quando eu abro a porta do quarto dele, vejo ele amarrado, atado. Estava suando e sem roupa. E tinha na parede, era como se fosse umas trancas, que estava umas cordas grossas e forte amarrado nos braços dele e nas pernas. Foi quando eu olhei para ele e falei, seu Giovanni, o que aconteceu? Aquele homem, quando vira para o meu lado e me olha, já não era mais aquele homem que eu conhecia. Quando ele olhou para mim, os olhos dele estavam revirados e como duas bolas de fogo. E o que eu vi, eu levei um susto, que ali eu fiquei extasiado, parado, estagnado, olhando, meu Deus, o que é isso? Aquele homem parecia que estava tendo uma transformação demoníaca na minha frente. A voz dele era grossa e quando fala para mim, bem dessa forma, vá embora daqui. Falou assim com uma voz grossa, totalmente diferente daquele rapaz. Ele me repetiu por 3 vezes e começou a gritar. Eu saí dali em prantos, gritando apavorado, sem saber o que fazer. Saí aquela porta fora e o vento batendo. Saí porteira fora, correndo que nem um desnorteado. Logo eu vejo passar uma carreta, pequeno caminhãozinho. Eu me jogo na frente, pedindo carona, apavorado. Logo o homem subiu, perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Eu não quis falar o que era, mas estava suando gelado, não sabia nem o que dizer. Eu disse que estava atrasado e precisava ir correndo para o centro. Então logo subi e ele me levou embora. E eu com o coração disparado, em prantos, sem saber o que fazer. Cheguei em casa, contei para minha esposa, ela caiu o queixo, apavorada. E ela me disse que tinha ouvido falar de histórias de pessoas que se transformavam na fera. Era um lobisomem, uma criatura. Aquele homem virava um bicho. Mas que criatura que era aquela? Eu não contei para ninguém daquela cidade, até mesmo com medo que acontecesse alguma coisa. Mas eu não fui trabalhar mais na casa de seu Giovanni. E também tão pouco eu vi seu Giovanni aparecer no bar. Nunca mais eu vi. Se foi, eu não vi. Foi algo sinistro que eu passei. Uma experiência que eu jamais vou me esquecer, vendo aquele homem amarrado na parede, se debatendo com a voz grossa e os olhos pegando fogo como uma brasa viva. Saí dali gritando apavorado. Quando ele disse, vai embora daqui, eu saí dali correndo que nem um louco, troteando. Nunca mais esqueço daquilo que eu vi. E esse foi meu relato de eu me deparar. O meu patrão era um lobisomem. Boa noite.